E é exatamente o que eles falam. Ah, vem 200, 300 refugiados para Munique por mês. E assim, realmente, eles começam a ficar incomodados com isso e tipo, bem assim, eu acho que o filme ele relaciona bastante e assim, até é verdadeiro, se for pensar. Certo. E assim, Pedro, você, assim, como você vê essa coisa, assim, esse sentimento que se instala a partir desse olhar, assim, você acha que é justo o cara que perdeu o emprego, de repente, essa visão que ele tem, que o problema são os 300 refugiados que chegam por ano em Munique, assim, como que você analisa? Você acha que existe uma ligação? Como que você vê isso? Eu acho que tem uma ligação, porque assim, se você falar que se você falar que alguns refugiados não roubam, entre aspas, às vezes alguma posição dos alemães, vai estar mentindo, né? Porque assim, isso acontece. O cara, o refugiado tá lá, ele tá proposto a receber bem menos, né? Isso aí acontece mesmo. Mas assim, eu acho que pelo que eles fizeram no passado, eu acho que eles têm que, sim, saber assimilar de que às vezes eles estão devendo uma para o mundo, entendeu? E aí que eles precisam, assim, ser mais abertos, mas eu não acho que eles são, assim, tão abertos, entendeu? Porque até por causa da cultura que eles têm. Por exemplo, tá na cultura deles pensar desse jeito. Tipo, não que esteja certo, né? Claro que tá errado, mas às vezes é o que acontece. E aí eles não conseguem aceitar muito isso. É o que eu penso, eu acho que não acho que tá certo, mas isso acaba interferindo, os refugiados na vida deles, com certeza. Não, eu acho que assim, quando você fala em cultura alemã em relação. Aí, se você não concorda que a gente existe, isso não só na Alemanha, mas algumas confusões conceituais em relação, por exemplo, gerar emprego não é atividade do empresário, quem dá o emprego não é, por exemplo, não é função do governo, do Ministério do Trabalho, do empresário. A culpa pelo desemprego é do imigrante ou do empregador, que de repente prefere uma mão de obra mais barata? Eu acho que são conceitos que o filme traz de maneira não indireta, que eu acho que é importante a gente fazer algumas reflexões, na minha opinião. Por exemplo, ok, a Alemanha tem uma dívida histórica em relação ao nazismo e qualquer atitude xenófoba na Alemanha acende lanternas. Mas aqui no Brasil, que a gente tem, é um dos países do mundo que menos recebe imigrantes, assim, a gente de alguma maneira não arruma inimigos reais ou imaginários para colocar a culpa também no desemprego, nas coisas. Não é um mecanismo cultural, talvez, da atividade empresarial ou dos governos ou dos partidos políticos ou talvez do próprio ser humano, essa coisa de encontrar um outro que expie os pecados, que seja culpado disso tudo. Eu gostaria, inclusive, de ouvir o Gabriel, as impressões dele em relação ao filme e se ele tem alguma coisa para falar para a gente, se possível, por favor. Eu tenho, sim. Bom dia, pessoal. Eu assisti metade do filme, e então posso ter algumas leituras iniciais, assim. Eu destaquei 2 pontos. O primeiro deles foi a questão de quando o Hitler apareceu deitado no chão, que foi o momento que ele surge em 2014, né? E ele fala da questão de é bom ter a sensação de ter um corpo. E eu vejo isso justamente que assim o comportamento dele que ele teve por conta do nazismo e da política da época da Alemanha são comportamentos e características que são vistos em determinadas pessoas no dia de hoje, assim. Então a sensação é um pensamento, é uma ideologia, são posicionamentos dele,
que são refletidos em determinados comportamentos de pessoas que existem hoje, sim. Então, é isso que dá. O pensamento ter a sensação de um corpo. Então, os comportamentos deles estão em outras pessoas. O segundo foi a questão que eles estavam na praça da caricatura. Então, eu percebi, assim, que teve um momento que o cara falou assim, como que vocês acham graça nisso? O Adolf Hitler no meio de uma praça, como que vocês... O que eu acho que deveria ser feito é persegui-lo, uma coisa assim. E eu vejo isso, é o ódio propagando o próprio ódio, vamos dizer assim. E como monitor de gramática também e português no cursinho, eu percebi neste momento, e principalmente depois que ele teve o programa, a questão da metalinguagem, né, que é o código falando o próprio código. Então, a metalinguagem acaba amarrando a sensação de ódio junto com aquela sensação de corpo, que é um pensamento caracterizado em comportamentos das pessoas. A Elaine gostaria de falar alguma coisa? Acho que seria legal também. Gostei muito do que você falou. Eu acho que só uma parte. Essa coisa da metalinguagem do ódio, né? Quase de uma retroalimentação que a gente tem dessa... Porque acaba sendo uma linguagem, né? Própria. Você pega o que nas redes sociais hoje, né? Como é fácil a gente odiar as pessoas e como isso circula na nossa sociedade, e é o afeto talvez que mais una bandeiras hoje, é o ódio em relação a um lado. Não que os lados sejam sequer simétricos, mas existe muito isso, né? Hoje na sociedade. Eu acho que uma das provocações deliciosas do filme é justamente mostrar, né, como esses afetos se movem. Elaine? Eliane, mas está valendo. Então, eu acho que só comentar um pouquinho o que você falou sobre o Brasil, né? Eu acho que a gente vive uma questão dessa questão muito, muito forte em relação ao nordestino, né? Eu acho que isso é muito forte no Brasil, né? A gente percebe isso, acho que na época ali da eleição da Dilma, isso ficou muito evidente, né? Como uma culpa aí de todas as coisas que aconteceram. Então, eu acho que a gente, muitas vezes, existe um foco, né? Essa coisa de insatisfação, esse ódio, né? Em relação aos nordestinos. Então, acho que a gente tem isso sim, né? Talvez em outra magnitude, não sei, mas eu acho que a gente vivencia mesmo isso dentro do Brasil, né? E aquilo que você comentou sobre os empregos, por exemplo, né? Se é uma questão empresarial, eu acho que também tem uma questão da característica do próprio ser humano de sempre tentar culpar o outro, né? Então, eu perdi meu emprego por causa do outro, não é porque eu sou incompetente, porque eu fiz bobagem, porque eu não me apliquei, porque eu não estudei, por causa de uma série de coisas que vem de mim, né? Então, aí a minha tendência primeira, e eu acho que isso talvez seja uma característica mais intrínseca do ser humano, é sempre culpar o outro. Então, o alemão lá que perde o emprego, a culpa não é dele, porque não fez um bom trabalho, mas a culpa é do imigrante que está lá roubando o trabalho dele, né? Então, acho que tem essas questões também. Eu acho que você lembrou bem mesmo. Eu acho que, inclusive, alguns analistas políticos nessa última eleição falaram do perigo que é a gente ter um país continental e, pela primeira vez, você ter uma cisão de regiões em relação à região Nordeste ter votado em peso na esquerda e o resto do país ter feito a opção pela extrema-direita, e isso, como, de certa forma, ressalta uma coisa que sempre existiu, é verdade. Quem morou em São Paulo sabe o quanto que existe de preconceito em relação ao nordestino, né? E geralmente os caras vêm, né, para trabalhar em empregos, assim como na Europa, né, que ninguém quer trabalhar, e além de tudo vem carregado de preconceito, né, a atividade deles, né?
eu acho que a gente... eu gosto muito do filme A Onda. Eu acho que o filme A Onda ele é mais atemporal, até se a gente for pegar tudo que ele traz. Por exemplo, né, primeiro começa aquela ideia, aquele debate entre a garota e o rapaz que tem as ideias, que simpatiza, e depois passa por toda a questão de como se monta esse aparato ideológico, né, da simbologia, né, e a gente tem simbologias hoje no Brasil muito claras em relação a isso, né? Eu não sei se algum dos alunos assistiu a Onda e queria falar alguma coisa, seria bacana ouvir o que vocês acharam. Só para complementar, o que me chamou muito a atenção no começo da Onda é que uma das primeiras coisas que eles definem lá para que aconteça, né, toda aquela situação, é a desigualdade social. E que eu acho que é exatamente essa desigualdade social no Brasil que faz essa polarização Nordeste, Centro-Sul do Brasil. Desculpa, pode continuar lá. Não, imagina, eu também concordo com o que você falou. Sobre a Onda, eu já vi várias vezes e toda vez que eu vejo, eu continuo ficando impressionado no final, porque é um filme que mostra como o ser humano consegue manipular os outros, que nem Hitler fez, por meio de pequenas atitudes, porque ele foi aos poucos, pequenas atitudes, tipo o cumprimento, a forma de agir, aí foi criando símbolo, tudo isso, e conseguiu manipular uma massa enorme de pessoas, que nem Hitler fez. E no final, né, o final é surpreendente, quando ele mostra que o grupo estava seguindo quem? O próprio Hitler. E eles não aceitam isso, e é surpreendente toda essa manipulação que o filme mostra. Isso que foi o que mais me chocou em A Onda. Eu acho que tem um elemento interessante quando você fala em manipulação, até pegando um gancho do que a Eliane falou, é o seguinte, será que é uma manipulação ou esses líderes carismáticos, de alguma maneira, eles capturam algo que já está na psique humana? Será que uma pessoa ela é levada a odiar a outra ou culpar o outro, ou aquilo já está dentro dela e de repente ela encontra esse vetor, esse indivíduo que está dando voz a esse ódio e fala, pronto, encontrei algo que isso me representa, né? Utilizando os memes da internet. Então, eu acho que em A Onda a gente tem muito, talvez, digamos, didaticamente explicado como se instala a coisa. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava, gente, um golpe não é dado assim, o cara anuncia no jornal, oi, dei o golpe ele vai sendo, ele vai acontecendo. E eu acho que A Onda é muito assim, ó, começa com aquele debate, aí de repente a coisa vai ganhando corpo e é quase uma coisa do inconsciente coletivo que toma conta e a partir desse inconsciente coletivo se instaura o caos, né? Eu vi que a Dani abriu a câmera aí, eu gostaria de ouvir também ela, o que ela tem a dizer sobre os filmes, eu tenho certeza que ela assistiu pelo menos um. Eu assisti A Onda também só, eu não cheguei a ver o outro. Mas, complementando, né, o que vocês falaram até agora, eu achei muito louco, assim, porque até o próprio professor, ele se perde no meio disso tudo, né, porque, pelo menos na minha cabeça, eu achei que era tudo manipulação na mente dele, mas ele tinha a situação sob o controle, sabe? Só que quando ele tem aquela briga com a mulher, que, tipo, ele dá uma de, tipo, eu sou superior, aí eu fiquei, tipo, nossa, até ele conseguiu se perder no próprio poder que ele tava ganhando, sabe? E assim, eu acho que ele conseguiu abrir os olhos, porque, óbvio, né, ele é um professor, ele sabe como acontece, ele, né, foi ideia dele, então ele tinha essa noção. Mas para os alunos que, tipo, estavam conhecendo isso, né, e o professor tem aquela ideia de, tipo, o que ele faz é o certo, porque ele que estudou, ele que tem todo o conhecimento, então eles seguiram. E aí eles foram, tipo, totalmente manipulados e nem perceberam. E os que perceberam foram totalmente julgados e, nossa, é muita loucura esse filme. Eu acho que uma das intenções que a gente tem aqui, né, que a Alânia
tem no grupo é a gente fazer reflexões a partir dos filmes, ligando aquilo que vocês trabalham em sala de aula e acho que ligando a nossa própria realidade, né? Então, eu estou falando para a Dani, para a Isa e para o Pedro, mas todos os outros alunos que estiverem na live, seria interessante se contribuíssem. Eu gostaria de ouvir qual que são, o que esses filmes que a gente escolheu essa semana, no que se aproxima da realidade brasileira, pelo que vocês têm visto. Ô, Érico, só uma coisa que você tinha falado, tipo assim, eu acho que às vezes o que acontece é que muitas pessoas pensam uma forma, mas elas meio que têm medo de se expressar. E aí quando elas veem que tem uma outra pessoa que também pensa igual elas, e ela vai encontrando as outras, aí ela vai arrumando um caminho para ela se abrir, assim. E aí é o que acontece no filme do Hitler. Que você vê que um tanto de gente pensa igual e no começo eles estão meio tímidos. Aí depois eles vão vendo que tem muita gente que pensa igual, eles começam a se abrir só para, que você tinha falado antes, só para... Eu acho que é uma boa reflexão, Pedro. Todo mundo que já foi num estádio de futebol sabe como isso funciona. Entendeu? Pessoal, isso tem a ver com o poder carismático. Vocês viram isso na terceira aula. Weber fala em carisma. É aquela paixão efêmera que está dentro de você e que aí um outro colocou na esfera pública. Você vai ao encontro dessa paixão e você pensa, agora tem o gancho para eu também ir nessa onda. Seja uma onda neofascista, seja uma onda de preconceito, seja uma onda qualquer que seja, mas que você embarca porque está no seu inconsciente. Tanto é que carisma é o único poder que tem essa oscilação tão grande. Você ama num dia e odeia no outro. Ele é belo por conta disso. E eu ainda associo o carisma às paixões adolescentes. Quem na adolescência não passou por isso com uma menina ou com um menino que amava, só que aí ela não te falava oi, você odiava no outro dia? Isso é carisma. Não dá para entender de uma forma racional, científica. Já falamos sobre isso. Ainda bem, né? Então, o que vocês... Eu acho muito doido. Desculpa, é que eu só queria comentar uma coisa, né? Por favor, porque no começo do filme, né, os alunos, pelo menos, né, antes dele começar a dar as aulas, eles parecem muito mais interessados, né, na aula de anarquia e tal. Mas quando o professor mudou, os alunos foram junto, né? Tipo, porque não querem ter aula com o professor mais chato. Só que depois eles mesmos, tipo, xingam os outros de anarquistas, sabe? Tipo, mudam completamente a ideologia deles sem nem perceber que eles estão fazendo isso. Isso eu achei chamou muita atenção também. Eu queria complementar com algo também, pode? Por favor, Gabriel, nós estamos aqui também para te ouvir. Amarrando, acho que com o que vocês já falaram também da questão de... O Pedro, acho que citou medo de se expressar, encontrar um caminho para externizar aquilo que você pensa. Eu acho que, analisando isso com o que vivemos hoje, as redes sociais viabilizam muito essa instalação de pensamentos e expressão de ideias de cada um, assim, porque eu acho que dá uma falsa sensação também de liberdade de expressão e manipulação, sabe? Eu acho que tem um contraste aí, e é justamente as redes sociais que você encontra, por exemplo, uma maneira de encontrar outras pessoas que pensam como você, e esse pensamento vai se propagando e pode criar uma onda exatamente nesse sentido. Perfeito, Gabriel. E acho que a gente tem também, né, uma comunicação pelas redes sociais que ela traz toda uma forma de expressar ideias de maneira nova, né? Porque, claro, a gente está aqui numa live que eventualmente um olha para a cara do outro através da câmera, que já é uma coisa impessoal. Mas se você entra nas redes sociais, onde dão as grandes tretas, é todo mundo escondido atrás de um avatarzinho e muitas vezes com um nome fictício. E ali, né, a forma de você encontrar reforço naquilo que você fala, muitas vezes é dada
até por bots, né? Que, por exemplo, o Twitter, você pega a quantidade de bots lá, os robôs que replicam conteúdos de maneira cada vez mais difícil de ser identificadas, é absurda, né? Então, essa questão que você levantou, ela é tão importante do reforço que o outro dá dentro das redes sociais, né? Que existe até, digamos, uma tecnologia já para reforçar isso. Parece que o Gabriel Aquino quer falar alguma coisa, seria interessante. Aqui para ouvir os alunos, basicamente, né? Vocês escolheram os filmes e eu queria saber também o porquê vocês quiseram escolher esses filmes. Eu adorei a escolha dessa semana, achei fantástico, especialmente por tudo que está acontecendo no Brasil. E eu queria que vocês falassem mais. Primeiramente, bom dia. Eu queria falar assim que, na minha opinião, o professor começou a ser manipulado quando ele começou a se cegar por ele estar sendo superior ao outro professor do de baixo, quando cada um está pisando no chão e ele começa a irritar a aula do de baixo, quando ele começa a ver os alunos da anarquia vindo para a aula dele, o orgulho dele começa a subir e ele mesmo começa a ser manipulado por aquilo que ele criou. E isso faz ele não enxergar o nível que está acontecendo na aula dele. Principalmente quando a menina, a Cara, acho que é Cara, ela fala para ele que tem que acabar a onda. E o orgulho dele se levanta e se contraria a isso, porque a onda levantou ele, como levantou muitos alunos, como aquele aluno também que se suicida no final. Ele tinha problemas psicológicos, mas teve a oportunidade de se levantar, de ser uma pessoa que falava mais, que tinha mais amigos. E isso é uma das coisas que eu enxerguei na onda, que quando a gente eleva o nosso orgulho acima, a gente cega completamente e qualquer pessoa que esteja ao nosso redor fala a verdade, uma coisa tão óbvia, a gente não enxerga, porque o nosso orgulho está muito acima do que é a verdade. É isso. Muito bem, eu gostei do que você falou. Eu acho que a gente tem essa questão do ego mesmo, né? Que eu não lembro, tem um aforismo que diz que eu prefiro os que me criticam porque me corrigem dos que me elogiam porque me corrompem, né? E é difícil a gente lidar com essa questão, né? As pessoas aplaudindo, tal. É muito difícil a gente entender que os aplausos são mais enganadores do que as vaias, muitas vezes, né? E quando a gente está sendo aplaudido, é fácil a gente achar, pô, eu tô certo, né? E outro elemento que você traz e busca que eu acho interessante é justamente algumas bandeiras, alguns discursos, empoderar pessoas que se sentiam isoladas, oprimidas, que eu acho que é um sentimento que atravessa a nossa sociedade quase totalmente. Todo mundo, vocês que são jovens, né, que estão entrando na vida adulta, eu acho que o sentimento de isolamento, de solidão, de estar sozinho, esse é um sentimento que vocês carregam já, né? E de repente vocês encontrarem uma bandeira onde vocês se sintam acolhidos, um espaço onde vocês sejam aceitos e de repente, para você ser aceito nesse espaço, você tem que praticar uma ou outra coisinha, é um preço que eu acho que a maioria está disposta a pagar, né? E é difícil porque o ser humano, na minha concepção, né, e acho que de grande parte dos psicanalistas, ele é um par, né? Ele é pelo menos um par, ele não consegue viver isoladamente, a gente precisa do olhar do outro, do reforço do outro para se estabelecer, né? E esse equilíbrio ele é muito delicado, especialmente quando mediado, entendeu? Pela coletividade, quando o olhar não é do outro, mas dos outros, né? E esse olhar dos outros, de certa forma, moldando aquilo que a gente é, o que deveria ser, é uma coisa que eu acho que as redes sociais amplificaram demais e a gente tem essa questão para resolver dentro do que é a esfera pública hoje, assim, como a gente vai ser um país, o que significa ser brasileiro hoje, 2020, com tudo que está acontecendo dentro do contexto das redes sociais. É muito diferente do que era ser brasileira há 30 anos atrás, entendeu?
quando o contato era pessoal, né? E eu acho que o filme A Onda, ele trabalha muito isso, essa questão do ego e do lisonjeio e de como o sentimento de ser acolhido é algo que é quase um entorpecente para as pessoas, né? Se a Eliane quiser falar alguma coisa, eu achei interessante as contribuições que ela trouxe até agora. Eu acho que... não sei se ela assistiu A Onda também. Na realidade, eu só assisti A Onda. Eu assisti parte do Ele Está de Volta, né? Então, eu acho que tem uma questão muito de retroalimentação mesmo, né? Então, você pega pessoas que se sentiam totalmente excluídas, né, colocadas de lado, de repente elas encontram uma sintonia, isso retroalimenta o orgulho, a autoestima, né? Então você vê nitidamente que são pessoas que têm problema de autoestima, que têm problemas familiares, que têm problemas de relacionamento, e de repente você acha um clã, né, que de repente te motiva e te dá aquele sentimento, te dá aquele afago que de repente você não tem nos seus mais próximos. E é isso que levanta todo esse movimento. Eu até acredito que esse é exatamente o mesmo tipo de sentimento que leva a essas seitas, né, que a gente sabe que aconteceram aí algumas décadas atrás, de suicídios coletivos, etc. De repente você tem uma pessoa carismática que leva todo mundo numa onda mesmo, né? Então, e eu acho que isso tem muito a ver com autoestima, né, com amor próprio, com orgulho, né? Acho que o Gabriel falou bem, né? O professor se perde exatamente no momento em que ele começa a sentir que ele tem o controle, e aí ele realmente se perde no meio desse processo todo. Eu também achei, assistindo o filme, que ele estava no controle, que ele estava fazendo tudo aquilo de propósito, né? Mas que em algum momento ele ia frear aquilo. Mas não, a gente percebe que ele também se perdeu dentro do próprio orgulho dele, dentro da própria autoestima dele se sentir melhor que aquele outro professor chato que tinha lá, né? Então eu acho que tem muito uma questão psicológica, individual de cada um, de como que a gente se deixa levar por esse momento. E eu acho que se a gente fizer um paralelo com o que a gente está vivendo hoje no Brasil, eu acho que a gente está numa situação muito, vamos dizer assim, perigosa, né, ou num limiar muito, muito tênue entre uma democracia, uma ditadura, pessoas que aceitam uma coisa, pessoas que não aceitam, no meio de uma crise, né, muito grande. Então eu acho que hoje, no meu ver, no Brasil, a gente está vivendo um momento muito delicado em relação a essa questão de ditadura, democracia, e eu acho que isso tanto faz ser de direita ou de esquerda, né? Como a Lânia estava falando, as questões carismáticas, elas independem se você é de direita ou de esquerda. As pessoas são carismáticas e elas levam os outros em bando, né? Então, acho que independe um pouco dessa ideologia política, né? Terminei. Quem é o próximo? Eu gostaria de fazer um comentário rapidinho. Ainda mais agora que a gente está nesse momento de quarentena, realmente a gente fica cada vez mais sensível aos nossos sentimentos, à insegurança, ansiedade, não saber o que vai acontecer. São fatores que contribuem ainda mais para a gente ficar mais sensível. Por exemplo, eu moro num prédio e no prédio em frente ao meu, tá todo dia à noite tendo briga entre os vizinhos. Porque tem uns que acho que estão surtando já e ficam pondo música alta para tentar relaxar, né, fazer alguma coisa, aí os outros mandam abaixar, calar a boca, essas coisas. Ainda mais quando tem discurso de político na TV, nossa, por aqui vira uma farra, porque as pessoas estão se descontrolando, estão virando, não sei, elas estão saindo da sanidade mental delas, ainda mais numa situação agora como a quarentena, tá bem complicada. É isso. O interior tá mais tranquilo, né, Érico? Então, eu acho que tem uma coisa interessante no que a Isa trouxe, assim, no sentido de que os afetos, eles norteiam a política. A política,
no Brasil, e acho que no mundo todo, ela passou discutindo da mesma forma como o futebol, né? Eu lembro que eu tinha um vizinho, morava em cima, que torcia para um time diferente do meu. E aí, toda vez que o time dele fazia gol no meu, ele pisava em cima, assim, batia o pé e coisa. E toda vez que o meu fazia, eu batia a vassoura no teto. Entendeu? Assim, né? Por quê? Porque não existe coisa mais intensa e fácil para você expor o ódio do que o esporte, né? O futebol. Futebol, você vai no estádio de futebol, a hora que você vê, você está, assim, totalmente transformado. Eu acho que esse período de isolamento, a Alane até trouxe o dado, já que já tem pesquisas mostrando que até aumentou o índice de suicídio. Porque as pessoas isoladas, elas são obrigadas a conviver com elas mesmas, né? E eu acho que, ultimamente, o equilíbrio psíquico tem passado muito pela questão da gente colocar a culpa num outro, né? Seja ele o governo, seja ele o imigrante, seja ele o nordestino. E a hora que você está dentro da sua casa, confinado, de repente, só com seus familiares que você convivia pouco, tal, essa convivência íntima com as pessoas próximas, mas principalmente com si mesmo, tem desestabilizado muitas pessoas, né? O panelaço que tem toda vez que tem pronunciamento do presidente da República, ele é quase um dos únicos elementos que está marcando o tempo, né? Porque a gente perdeu até a própria perspectiva do tempo em quarentena. No interior, as pessoas simplesmente, aqui onde eu moro, elas não levam a quarentena a sério, não levam. Agora o prefeito baixou uma lei que é obrigatório a usar máscara. Você pode tomar uma multa de até R$500 se você estiver andando na rua sem máscara. Então, assim, mas a rua está lotada. Então, de novo, não é a razão que está norteando as decisões políticas, mas, de certa forma, a pressão dos empresários aqui, as pessoas que, não sei se por falta de instrução ou por senso de merecimento distorcido, acham que não quero ficar em casa, não vou ficar, né? E aí você deixa de ter uma atuação política baseada em razão e passa a ter de repente, decisões políticas baseadas em aquilo que é possível fazer, né? Então é mais ou menos isso, né? O Gabriel Nunes tem uma outra contribuição para nos dar. Por favor, Gabriel. Eu falei isso? Bom, eu não coloquei nada no chat, não. Então, eu acho que a gente tem agora, né? Eu acho que foi o outro Gabriel que tinha falado, que queria falar. A gente tem dois Gabriéis, Érico. O Oliveira o novo e o professor, o Oliveira. Desculpa, a conexão tinha caído aqui, perdão. Só um comentário para completar aquilo que a gente estava falando, complementar aquilo que estávamos falando de redes sociais e tudo mais. Eu acho que principalmente as redes sociais se tornou assim um canal de posicionamento descontrolado de retroalimentação, vamos dizer assim. E eu ligo isso com o que alguém falou do ego também, com o superego que é do Freud, que acaba sendo um alerta do que a pessoa, do que é ou não moralmente aceito, vamos dizer assim. E essas impressões de mundo que são deliberadas assim, acho que está ligado com os princípios absorvidos ao longo da vida das pessoas e acaba sendo um conselheiro assim descontrolado, e por isso que as pessoas se escondem por meio de um avatar ali, porque ela talvez ela acha que o posicionamento dela não seria aceito pela sociedade, mas é aquilo que ela sente e acaba sendo essa retroalimentação do superego dela. É uma impressão. Muito interessante mesmo, viu, Gabriel, a questão do superego, né? Como a instância de censura que a gente tem, e a partir do momento que as redes sociais agem como tal, e essa censura, assim, ela fica muito esgarçada os seus limites do aceitável. Eu achei brilhante a sua colocação nesse sentido. Eu acho que a gente tem esse quadro que a gente está aí. Eu
Estou sentindo um pouco de falta das contribuições do Pedro. O Pedro fala bastante. Pedro, você assistiu a Onda também? Não, então, a Onda eu assisti faz tempo, então eu não tô muito lembrado dela, mas eu lembro dessas partes de que era um professor e que, tipo, ele começou a dar aula e aí começou a dar esse negócio de onda política, mas eu não tô lembrado direito. Eu tava tentando achar umas coisas aqui, mas espera aí que eu já falo. Beleza. E você, Dani? Sem áudio. Eu só assisti a Onda. Não, mas eu quero saber assim, mais contribuições para isso, assim, né? Acho que a Lânia trouxe aquilo que ela fala do Weber, né? Do líder carismático que, de certa forma, dá voz a uma paixão interna que a gente tem, assim, né? A internet, ela deu, de certa forma, voz a várias paixões internas, assim, e ela acabou articulando movimentos, sejam os movimentos identitários, que trouxeram contribuições muito importantes para a sociedade, mas dentro dessas bandeiras, assim, por que vocês escolheram esses dois filmes especificamente, assim? Você participou da votação, imagino. Quais filmes você votou? Eu não participei dessa. Você não participou da votação? Não. Então, mas vocês que participaram, por que vocês escolheram esses filmes? Quem votou e está presente hoje? Eu me interesso pela história da Alemanha, então eu peguei e queria ver esse. Mas, Érico, eu tava vendo aqui, eu acabei lembrando um pouco. Tipo, o professor, ele vai tentar explicar sobre como funciona o fascismo, não é? Uma autocracia, que pode ser fascista. Pode falar. Que pode ser fascista, pode ser comunista. A autocracia é o governo centrado numa figura, né, uma autoritária, né? E como que o autoritarismo, de certa forma, se estabelece dentro de uma coletividade. Esse é basicamente o experimento que ele se propõe a fazer como se fosse um exercício de aula. Então, e aí, assim, são pessoas jovens, né, novas, e a gente pode, assim, dizer que a cabeça delas ainda não está formada. Então, assim, você pega e vai dar exemplo de uma coisa como acontece. Às vezes, algumas pessoas podem se identificar, assim, com o que está acontecendo. E aí elas acabam gostando, e aí eu lembrei que depois ele perde o controle e as pessoas acabam, tipo, levando realmente o negócio para a vida real, né? Então, assim, acho que, assim, como são pessoas mais jovens, a gente tem, por exemplo, às vezes a gente não tem um conhecimento histórico de como uma coisa foi e fala que foi boa, entendeu? Às vezes pega um moleque da minha idade e fala que a ditadura foi boa. Por quê? Porque só contaram a parte boa para ele. Tipo, a parte que ele se identifica, vamos dizer, né? Não a parte boa. Então, assim, quando as crianças, eu acho que elas acabaram se identificando com aquilo e, assim, acabaram implantando aquilo para elas, né? Acho que é uma visão mais ou menos assim. O que você acha? Eu acho que você falou é muito interessante, Pedro, no sentido de você falar que determinadas ideias podem serem mais aceitas e abraçadas por aqueles que têm uma visão quando está distante, certas coisas que aconteceram há muito tempo é igual a moda, assim, entendeu? Então, de repente, calça boca de sino, quando eu era jovem, era uma coisa ridícula. Aí, tipo, 10 anos depois, passou a ser um troço aceitável, porque a moda vive de ciclos, né? Eu não sei se a ciência política obedece os mesmos ciclos, mas será que são só os jovens que passam a ter uma relação um pouco idealizada com isso? Eu acho que a Eliane, ela
como a gente, eu e a Lânia, somos de outra geração, ela pode falar um pouco para a gente como é que funciona entre os mais velhos essa relação, se eles falam da ditadura militar porque eles não conhecem, ou esse conhecimento passa a ser ressignificado com o tempo? Na minha opinião, eu acho que é uma falta de conhecimento. Né? Eu acho que você ouve, assim, né, usando uma expressão assim, acho que você ouve o galo cantar e aceita aquilo. Né? Então, em algum momento, alguém falou alguma coisa de bom na ditadura, como o Pedro falou, por exemplo, né? E aí você não vai pesquisar, você não vai estudar aquilo a fundo, e aí você aceita simplesmente o que alguém te disse, porque aquilo vem de encontro a, eventualmente, alguma coisa que está latente lá dentro de você, né? Como você já falou, Érico, aquilo encontra uma ressonância dentro de algum sentimento que você mesmo tenha. Mas você não volta lá atrás, você não vai estudar, você não vai procurar saber, e de repente isso toma uma proporção bastante grande. Né? Então, assim, eu acho que eu vou usar um jargão de professor, né? Mas é fundamental que as pessoas estudem. Né? Que antes de você ter uma opinião, você vai lá e estude aquilo que estão te falando. Então, o estudo ele é absolutamente fundamental para que essas questões autoritárias, ditatoriais, autocráticas, elas não se perpetuem e não se instalem numa determinada situação. Né? Então, eu acho que por isso que em certos países a escola e o estudo ele é tão deixado de lado. Né? Porque, de fato, quem luta contra essas coisas são cabeças pensantes que vão lá e estudam e se informam sobre essa situação. Então, eu vejo que, por exemplo, esse movimento que tem hoje no Brasil de vamos voltar à ditadura militar, são de pessoas que não sentiram na pele o que era. Né? Então, assim, se você me perguntar, Pedro, o que teve de bom na ditadura militar, eu, assim, de momento, eu sinceramente eu não consigo te dar nenhuma coisa boa que eu enxergue da ditadura militar. Nem as questões econômicas que, eventualmente, meu pai, que ainda é de outra geração, achava que tinham existido. Mas tinha estabilidade econômica, né, essa coisa toda. Mas hoje a gente está colhendo ainda os frutos de uma política econômica muito ruim dos militares. Então, hoje, eu não consigo enxergar nada de bom num AI-5, por exemplo, de tirar totalmente a liberdade das pessoas. E isso é porque eu acho que eu fui estudar um pouco o que de fato aconteceu. Então, essa falta de você aceitar uma opinião e não ir estudar e não descobrir o que de fato aconteceu e ter a sua própria opinião, que é esse efeito manada, né? Eu acho ele extremamente perigoso. Eliane, mas você como professora e como pessoa de uma outra geração, você vê essas ideias da ditadura, de certa forma, aí, quase repaginadas ou ressignificadas só nos jovens, ou você vê isso também em gerações que, inclusive, talvez não sentiram na pele exatamente o que foi, mas estavam vivas durante o período? Eu vejo um pouco nos dois. Né? Eu vejo em jovens que talvez comprem um discurso de pessoas, né, dos pais ou dos avós, talvez, né? Então eu vejo jovens muito focados nessa questão de que tem que ser uma ditadura, e eu vejo uma volta de opinião de pessoas, né, daquela geração, como se fosse um saudosismo. Né? Então, olha como a vida era boa, tudo era melhor, etc. Né? Então, eu vejo um pouco dos dois, mas eu não vejo um ressignificado. Né? Eu vejo uma aceitação com um pensamento crítico muito pequeno, de pessoas mais jovens, não todos, obviamente, né? Mas eu vejo alguns jovens assim com uma aceitação sem pensamento crítico, e eu vejo um saudosismo dos mais antigos. Eu não vejo assim que vamos inventar uma nova política militar, um novo movimento militar. Eu não vejo algo novo. Eu vejo algo trazido do passado, mais como um saudosismo. Perfeito. Eu acho que a sua colocação, eu concordo plenamente. Eu li há um tempo atrás, logo após a eleição do Trump, que uma das plataformas mais poderosas do Make America Great Again é que, enquanto os progressistas, né, os liberais lá, que são tipo a esquerda lá, né, que não é exatamente isso, prometiam, né, um futuro melhor,
a gente vai fazer a sociedade mais livre, mais aberta, não sei o quê. O Trump, ele prometeu, em vez de prometer o futuro, ele prometeu o passado, né? E se a gente olhar, especialmente vocês que são jovens, assim, o futuro parece assustador. Há 50 anos atrás, o futuro era algo promissor. Hoje todo mundo olha para o futuro, alguém olha para o futuro e pensa assim, ah, não, vai melhorar, vai ter água para todo mundo, o planeta vai estar sem poluição, a coisa vai estar equilibrada, ou o futuro traz... ou traz esse sentimento assustador. E quando se promete o passado tende a vir com uma roupagem mais, assim, idealizada, né? Porque o passado ficou para trás e a gente tende a idealizar o passado. Ah, no passado as pessoas se respeitavam. Ah, no passado todo mundo era honesto. Ah, no passado não sei o quê. E o Trump, ele sobe no poder muito com esse discurso de trazer o passado de volta. Ele não está prometendo um futuro para o país, ele está prometendo um passado, né? E que é algo que eu vejo um pouco nisso, até complementando o que a Eliane falou, de trazer de volta essa coisa boa, né? Que algumas pessoas viam nisso, né? É porque eu acho que o passado a gente conhece, né? Então a gente está numa zona de conforto, né? Então eu me sinto muito melhor dentro do meu quadradinho, dentro da minha banheira aqui, quietinha, né? Olhando para o passado e querendo o passado, porque eu já sei o que pode acontecer. Então eu fico mais segura aqui no meu cantinho, na minha quarentena. Então eu fico olhando lá para o passado e falo, é aquilo que vai acontecer. E do ponto de vista, se eu olhar para o futuro, a gente não tem uma bola de cristal. Então, necessariamente, o olhar para o futuro, você sai da sua zona de conforto. E nem todos se sentem confortáveis em sair da sua banheira quentinha ali na sua zona de conforto, né? Então, tem uma questão de desafio, né? Da gente se desafiar e enfrentar questões que a gente não sabe de fato o que vai acontecer, mas a gente olhar para frente, ou a gente continuar onde a gente está e ficar esperando o passado voltar, porque aquele passado é confortável, porque eu já conheço. O Gabriel Oliveira, o professor, que está trazendo bastante contribuição interessante do ponto de vista da linguagem, né? Não sei se você assistiu os 2 filmes, mas Ele Está de Volta, né? Eu acho que tem uma questão de uma linguagem meio onírica no filme, especialmente aquele final, né? A hora que ele está lá em cima, assim, a gente não sabe se aquilo é imaginação, se aquilo é realidade, né? Também o fato de algumas daquelas pessoas serem atores que estavam interagindo com o Hitler e outras não, né? Se você pudesse falar alguma coisa sobre isso, eu acho que é um ponto bem interessante do filme. Eu acabei não assistindo o filme completo do Ele Está de Volta. Eu assisti até metade, até o momento que ele ganha uma posição em um canal de TV, né? Mas eu observei no início, por exemplo, quando as pessoas ainda estavam confusas se eram algum personagem. Na verdade, elas tinham certeza que eram, né? Na banca de jornal, ele sugere alguma linguagem corporal ali de como saudá-lo, né? Com a mão estendida, assim. Eu lembrei muito do filme, não sei o nome certo agora, mas é O Grande Ditador, eu acho, do Charlie Chaplin. O Grande Ditador. Isso. Eu fiz uma relação muito nítida com ele, justamente na hora que é feito aquele discurso em que o microfone sauda o que está caracterizando o Hitler ali. Então eu vejo isso como vários símbolos que caracterizam tanto os posicionamentos como essa falsa sensação do que é moralmente aceito ou não. É verdade. Esse é um aspecto... Por favor, Eliane. Não, eu só ia reforçar que, para quem não assistiu O Grande Ditador do Charlie Chaplin, é imperdível. É uma indicação assim que eu recomendo a todos. É um filme absoluto. Eu sou super fã do Charlie Chaplin, eu tenho todos os filmes dele aqui em casa, né? Mas apesar de ser fã dele, assim, O Grande Ditador é um filme assim imperdível. Quem não assistiu, assistam.
Eu vou reforçar o apelo da Eliane também. Eu considero O Grande Ditador um dos 10 maiores filmes da história do cinema. Espetacular. Eu acho que o Chaplin é um dos grandes cineastas que o mundo já teve. E para vocês que fazem sempre aquela pergunta, tem no Netflix? A Netflix acabou de fechar um contrato a partir de hoje, na Netflix estrangeira. Eles fecharam os contratos com a ESEI e um outro estúdio do Chaplin. Vai vir quase toda a obra completa do Chaplin para a plataforma, né? Então vai ter cada vez menos desculpas para você não assistir. E acho que O Grande Ditador ele traz um elemento assim, né? Porque o humor talvez seja, o Gabriel, professor, pode até me ajudar nessa. Assim, o humor talvez seja como linguagem, uma das linguagens mais poderosas para você expor, né, às vezes o absurdo, o ridículo de algumas situações, né? E O Grande Ditador é divino, delicioso, né, nesse sentido. Exatamente. Eu vejo assim que a sátira é como uma ferramenta importantíssima para a gente compreender de forma crítica os acontecimentos históricos como esse, que é a questão da autocracia e tudo mais. E complementando a questão da linguagem, eu lembrei daquele momento que ele estava na praça, de novo, fazendo aquelas caricaturas não muito bonitas, né? Em que uma mulher, assim, dá risada daquilo que ele fez e fala assim, eu tenho até medo de falar que não gostei. Então, eu trago 2 pontos, assim. Uma que ele pela imagem dele, o posicionamento dele, traz uma reação que, assim, não vou falar nada porque senão vou me comprometer, então eu vou deixar isso acontecer. E isso, de novo, está ligado com a questão da internet, que as pessoas falam sem aquele um pensamento crítico, igual a professora Eliane falou, e isso acho que está tudo amarrado, assim, tudo interligado. Perfeito. Se a gente pensar que a cineasta do Hitler, a Leni Riefenstahl, que para muitos é uma grande cineasta do ponto de vista técnico, né? Ela tinha até uma técnica, o Hitler era baixinho, e ela desenvolveu uma técnica de utilizar a câmera, pegando ele de baixo para cima, assim, para ele parecer mais alto, né? Cinema é basicamente uma relação de imagens entre si. E por mais que hoje o cinema, talvez o cinema mais comercial, as imagens, os cortes sejam muito rápidos, tal, essa é a linguagem que define o que é cinema, né? Então, as posturas, os posicionamentos, esse ponto que o Gabriel levantou do filme, da hora que a mulher fala assim, eu tenho até medo de falar que eu não gostei. Na verdade, ela tem medo, mas ela fala, né? E é uma coisa que acontece muito hoje, eu acho, que no debate político, né? As pessoas, elas falam meio brincando, porque dizem, inclusive, que o Mussolini era um cara engraçadíssimo. Porque o nazismo, o fascismo, ele se colocado de maneira direta naquilo que ele é, na sua essência, eu acho que ele é muito nauseante. Então, por isso que esses líderes carismáticos, eles têm o quê de bufão, às vezes, assim, uma coisa meio engraçada, de fazer piada com a anatomia de oriental, de certa forma, parecer que é um cara, né, que não está falando aquilo, mesmo que esteja falando exatamente aquilo. Lânia, você está quietinha? Eu queria que você fizesse os links aí com a ciência social. Pessoal, eu estou anotando tudo aqui porque a gente tem a nossa próxima votação e também meu celular fica bombando dos meninos dizendo que estão amando a discussão. Primeira coisa que eu queria levantar, que eu coloquei aqui e que o Guilherme colocou quando a Eliane levantou o aspecto do passado, né? Que o que remete para a gente é que no passado a gente sabe qual é o limite dessa dor e a gente já lidou com ela. E a nossa tendência é que quando essa dor já foi trabalhada em nós uma primeira vez, ela não seja tão dolorida da segunda. Por isso que mesmo a ditadura sendo ruim e eu posso ter sido espancado, eu prefiro aquele espancamento que eu já sei do que o desconhecido, né?
isso o Guilherme levantou quando ele fala da modernidade líquida e das incertezas que Bauman aponta na obra que a gente discutiu e que eu estou corrigindo a atividade de vocês, e que é justamente isso. Se eu tenho tanto medo da minha incerteza ou do meu anseio, e por que a angústia nesse momento para vocês, que a Isa levantou, está tão aflorada? Porque você sabia qual era a sua rotina, Isa. Você sabia que você levantava de manhã, que você ia para a escola, para a faculdade, que você tinha tal e tal aula, que você tinha atividade de física, que você tinha atividade de sociologia, e você sabia certinho como ia acontecer os trilhos da sua vida. E agora esses trilhos foram desgovernados em um mês, e que nem nós, professores, estamos tendo a rédea. Se a gente lembrar também daquilo que a gente discutiu em Giddens, no livro sobre a modernidade, ele fala que o nosso carro de Jagarená está totalmente desgovernado. E quando o nosso carro está desgovernado, a gente tem medo. E o medo não é um problema, tá? Não é para enxergar essa dificuldade ou essa sensação de angústia como algo que nos assola para um caos no sentido ou no limite que a gente está vendo do aumento da taxa de suicídio que já foi colocado, das questões do divórcio, que eu apontei na reportagem da BBC. Por quê? Porque as pessoas não conseguem lidar com aquilo que estava ali e que agora elas pararam para enxergar e está afligindo muito mais. Então, é natural, e o bom desses encontros é justamente isso, porque a gente consegue perceber que esse sentimento é compartilhado entre todos nós. E se esse sentimento está compartilhado entre a gente, essa angústia não é só minha, é do Érico, é da Dani, é da Eliane, são de pessoas diferentes, em outras idades, em outros contextos sociopolíticos, só que tem o mesmo significado. E não é para deslegitimar nunca esse significado, tá, pessoal? Porque senão a gente entra no caos, ou a gente quebra a estrutura social. E claro que a estrutura já está sendo quebrada, isso não é, e a gente vai ter que se reinventar. Então, o que o Guilherme colocou nesse aspecto é muito interessante. Outra coisa que eu acho que deve ser apontada no filme, e que para mim no filme do Hitler é muito peculiar, é a questão do humor. O quanto esse humor que vem de uma maneira muito sutil em alguns momentos, em outros momentos de uma maneira negra, e eu odeio como eu estudei racismo, para mim colocar humor negro teria que arranjar outra palavra, mas não tem, então eu coloquei entre aspas, como esse humor, ele é pautado pelo filme o tempo inteiro, e eu queria tanto que o Érico, que entende mais de cinema do que eu, quanto quem quiser falar, o Matheus não falou até agora, tem outros alunos que entraram na discussão que também não falaram, me colocassem um pouquinho disso, porque o filme do Hitler, ele foi o primeiro votado lá no comecinho das nossas discussões, a gente veio a vê-lo só agora, mas por que ele chama atenção também por esse humor negro, mais uma vez, por esse humor que está numa maneira tão sublime sendo apontado, que é diferente do da Onda, que não tem esse humor e que nos choca mais? Quem pode falar? Bom, eu penso, como eu estava discutindo agora com o professor